essa legalização dos nossos escritórios? O que nós precisamos de fazer para legalizar os nossos escritórios? Na prática, o escritório diocesano, a gente está considerando aqui falando de escritório diocesano, esse workshop estadual, mas isso vale até para outras entidades que talvez você participe, outros estados, outras associações, né, o que eu vou falar aqui agora. As principais, quais são as obrigações para a gente, depois que a gente fundou uma associação, ou uma fundação, ou até um serviço de assistência social, né? Algumas dioceses, como é o caso da minha diocese aqui em Anápolis, nós temos uma chácara de recuperação, que é um serviço social também, que essa está na linha, outra linha, que é de assistência social, que tem outras isenções ainda maiores do que as associações. Então, o que é a primeira coisa que nós precisamos? Criar o estatuto, né? Nós precisamos do estatuto. O estatuto é onde vai ter as normas daquela entidade, quais são os seus princípios, quais serão as suas atividades desenvolvidas, falar sobre a diretoria, como que é composta a diretoria, quais são os membros dessa associação ou dessa entidade. No estatuto vai dizer tudo isso. Algumas associações, algumas entidades têm também o regimento interno, que lá vai minuciar o que se pode fazer e como fazer. No estatuto ele é mais resumido. Vem aquelas partes obrigatórias por lei, tem as cláusulas que são obrigatórias por leis, e aquelas cláusulas que a gente coloca de importância para o movimento, para a entidade. Depois que a gente fez esse estatuto, né, já delineou esse estatuto, na renovação carismática a gente tem vários exemplos, né, algumas dioceses têm bons estatutos que a gente pode estar pegando exemplo, o estadual, se você tiver dúvida também, até comigo mesmo, depois nas dúvidas a gente pode estar falando sobre estatuto, tá certo? Ter modelos e você adapta conforme a sua diocese. Depois que a gente fez esse estatuto, a gente precisa, depois que ele for aprovado, ele tem que ser aprovado lá pelos os sócios que têm voto, né? Porque são votos. Muitas vezes são os coordenadores de paróquias ou coordenadores regionais, no nosso caso. E em outros casos, são os membros que são elencados no estatuto, que são os que têm direito a voto. Depois de aprovado esse estatuto, a gente deve levar ele a um cartório para fazer o registro desse estatuto. Daí ele ganha personalidade jurídica, ele foi registrado no cartório. Juntamente também com esse estatuto, a gente precisa de registrar a ata de eleição e posse da diretoria e também do Conselho Fiscal. Toda vez que trocar a diretoria, a gente tem que fazer uma ata de eleição e posse e registrar no cartório, porque foi feita uma alteração, tá certo? Depois que a gente faz esse registro na prefeitura, tem que se fazer o registro na Receita Federal, que é o cadastro no CNPJ. Isso é obrigatório. Uma vez que você tem um estatuto, obrigatoriamente você tem que fazer o CNPJ dessa entidade. Lembrando que esse cadastro no CNPJ, naturalmente você vai precisar de um contador, né? Esse não tem como fazer sem um contador. E tem várias formas de fazer, que hoje o mais fácil é ter um certificado digital do presidente dessa entidade. Mas isso é detalhes que a gente vê, você vê com o contador que você procurar. Depois também tem outro cadastro que a gente precisa de fazer, que é o cadastro na prefeitura municipal do seu município. Porque é o município que vai te dar o alvará de funcionamento. Aí você vai ter, se você tem uma sede, você vai ter o bombeiro também que vai dar o certificado de conformidade para você exercer legalmente no seu município também a atividade. Agora, se você já tem alguma parte pronta, é só dar continuidade. Vamos citar um exemplo. Você só tem o estatuto. Então procura um contador, faça o CNPJ, né? Você vai criar o CNPJ daquela entidade. Depois registra a prefeitura. Mas não se preocupe muito com esses detalhes. Eu só estou citando isso para a gente saber o que é necessário para a gente estar legalizado a parte administrativa, jurídica dos escritórios. Tá ok? Passando para frente, a gente dando continuidade disso, ver que tudo isso precisamos estar de acordo com as orientações do bispo da nossa diocese, como eu já falei. Vamos aqui ser rebeldes, criar uma associação, a Deus dará. Não é assim. Tudo está de acordo. Se tiver dúvida, conversa com o coordenador estadual, né, o nosso
coordenador estadual, vê o que se pode fazer, dialoga. O que nós não podemos é deixar de qualquer jeito, deixar para lá a nossa entidade, tá certo? Porém, eu queria só explicar uma coisa. Caso o bispo esteja, não queira criar esse CNPJ por algum motivo, né, nem estatuto, você pode conversar com ele, né, ponderar com ele a possibilidade de criar uma associação de fiéis da RCC e não associação religiosa. Por que eu estou falando isso? Talvez você converse com ele e explique que não é um CNPJ para adquirir bens. Você pode até colocar no estatuto que essa entidade não vai nem adquirir bens, vamos dizer, corpóreos, bens imóveis principalmente, de grande valor. Porque muitas vezes o medo dos bispos é de que as associações criadas, a gente tem exemplo, inclusive na minha diocese, há muito tempo teve exemplo, de criar uma associação, depois aquelas pessoas se apropriaram daqueles bens, criaram outra associação totalmente desligada da renovação carismática católica. E foi uma perda para a gente. Então a gente tem que respeitar isso, mas é dizer para o bispo, conversar, que é somente criar um CNPJ para movimentação financeira. E por que eu estou falando isso? Porque jamais, uma coisa que eu quero deixar como um conselho para você. Eu tenho formação em ciências contábeis, sou contador, e quero te dizer, jamais faça a movimentação do escritório da renovação carismática ou de qualquer outra coisa da igreja, de eventos, no seu nome. Principalmente se for um valor assim, mais vultuoso, porque você estará sujeito a cair na malha do imposto de renda e ter que o quê? Que comprovar a origem daquele dinheiro que você movimentou na sua conta bancária. E isso é sério. Não movimente na sua conta aquilo que não é seu. Por quê? Isso dá processo, não só um processo em termos fiscais, ele pode ser um processo, inclusive, judicial, porque se você não comprova a origem de um recurso que entrou na sua conta, você pode ser suspeito de estar com ligação em coisas ilícitas, ganhando dinheiro em coisas ilícitas. Então, tente não fazer movimentação na sua conta, da movimentação do escritório ou de qualquer evento que você realizar. Esse é um conselho que eu te dou. Vamos falar das obrigações, das principais obrigações que essas entidades sem fins lucrativos e nós temos. Em primeiro lugar, para a gente ter isenção, para a gente ter isenção dos impostos, a isenção dos impostos para essas entidades, para nós temos que cumprir algumas obrigações. Essas obrigações, ela está no artigo 12 da Lei 9.532 de 97. Nós estamos constituídos lá no artigo 15, mas o artigo 15 nos remete para parte do artigo 12, que são das obrigações que nós devemos seguir para que a gente tenha assim, a isenção. O primeiro, para gozo da imunidade, as instituições a que se refere neste artigo, artigo 12, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos. Primeiro, não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Então, ninguém que faz parte da diretoria pode ter remuneração. Você é o tesoureiro da Renovação Carismática Católica. De nenhuma forma você pode ter uma remuneração. Você faz isso como um serviço voluntário. Então, você não pode receber, nem você, nem o presidente, nem o secretário, nem mais um pode receber do escritório. Senão, perde esse direito à isenção. Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais. O que quer dizer isso? Tudo que nós arrecadamos, ele tem que ser revertido em benefício daquilo para o qual nós somos constituídos. Qual que é o principal objetivo nosso, da nossa associação, da nossa entidade? Evangelizar. Nós temos que aplicar na evangelização. Claro, vou pagar uma secretária, mas a secretária está a serviço da evangelização também. Então, nós temos que investir naquilo, não em outras coisas. Claro, mas eu queria comprar uma mesa. Claro, a mesa é para ter um ambiente, uma estrutura para atender as pessoas. Então, nós não podemos confundir. Mas o que quer dizer aqui? Não pode, essa associação, se ela tiver no final do ano um lucro, não pode se distribuir isso com ninguém, nem para os sócios. Ele tem que ser guardado e revertido nesse próximo ano nas
nessas próprias evangelização, nos próprios fundamentos para o qual ela foi constituída. A entidade tem superávit ou déficit, né? Não lucro e prejuízo, mas se tiver superávit tem que ser aplicado. Agora, o terceiro, muito importante, manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. O que é isso aí? Contabilidade. Livro diário e razão que está falando aqui. Agora, claro, cada entidade tem sua realidade própria. Eu sei que na nossa realidade tem entidades que nem fazem movimentação financeira. Mas se você tem uma movimentação vultuosa, você terá que ter um contador para fazer essa contabilidade regular. O principal é isso. Claro que a gente sabe das limitações financeiras, mas há que se procurar também de cumprir essa obrigação. Se não há a possibilidade, você tem no mínimo, amanhã a gente vai falar, do fluxo de caixa, do controle de fluxo de caixa, de guardar os documentos, que é a próxima letra. Conservar, né? A gente tem que conservar, então, também, que é esse quarto, conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contando da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas. Veja bem a origem, tá vendo? Até as receitas têm que ter origem. Determinadas receitas que é debitada em banco, acima de um certo valor, elas têm que ser identificadas com o CPF da pessoa. E de suas despesas. Bem assim, a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a sua situação patrimonial. Por exemplo, você adquire um terreno, isso tem que ser registrado também. Apresentar anualmente declaração de rendimentos em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. Esse aqui é um assunto que a gente vai até tratar, que mais para frente, porque as obrigações não é só essa declaração agora mais, já tem muitas outras obrigações. E falando dessas obrigações, existem 2 tipos de obrigação nessas entidades. É a obrigação principal. Obrigação principal pelo Código Tributário, o que se diz? Está relacionado com o imposto, contribuições e taxas devidas. Em nosso caso dessas associações, o principal que a gente fala é das taxas da prefeitura, né, que é a IPTU, as taxas municipais que a gente tem de alvará de licença, de alvará de funcionamento. Taxas não são isentas, gente. As taxas da prefeitura, a isenção que as entidades têm não alcança isso. Então é bom a gente estar atento para ver se a gente não está devendo à prefeitura, se a gente está cumprindo essa obrigação principal. Se tiver empregado, há as contribuições previdenciárias, FGTS, PIS e mais outras. Nesse caso, claro que se você tiver uma movimentação que tem empregados, provavelmente você já tem um contador, se não tiver, você precisa de contratar um. E quais são as obrigações acessórias? Obrigações acessórias pelo Código Tributário são aquelas que estão relacionadas à apresentação de declarações e informações ao governo, ao fisco, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, essas obrigações elas são chamadas acessórias e a gente está obrigado. Quais as principais que nós estamos, enquanto entidade sem fins lucrativos, enquanto escritório da Renovação Carismática Católica, nós estamos obrigados a apresentar? Primeiro, que agora é uma novidade que eu quero colocar aqui, que está chegando agora, está sendo implantada, é o e-social. O e-social é a escrituração digital, que reúne informações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e outras. E ela tem um filhotinho que chama FD-RENF, que é a parte financeira, né? E a gente precisa estar a par disso aí. Depois tem uma outra obrigação que a gente tem, que ela chama DCTF, e agora está vindo também a DCTF Web. Tem outra obrigação, RAIS, tem a CEFIP, tem o CAGED e a DIRF. Tem o SPED contábil e o SPED ECF. Nossa, mas que tanta coisa, não lembro mais nada, né? Do que é isso? Isso é o seguinte, você pode perguntar novamente, mas eu preciso saber tudo isso? Calma, calma. Você não precisa saber como fazer, mas precisa conhecer. Por quê? Porque a falta do cumprimento dessas obrigações geram multas. Muitos escritórios diocesanos têm multas, pendências na Receita Federal por não cumprir essas obrigações.
E as multas a cada ano aumentam se você não cumprir essas obrigações. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque mesmo que, mas o meu escritório não tem movimento financeiro nenhum. Você não está desobrigado de entrega, de passar essas informações através dessas declarações. Algumas delas, elas vão acabar, como é o caso da Cefip, da RAIS, do CAGED, com o E-Social, vai reunir tudo num só. Então fica melhor, que é menos risco de multa. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo que você não tenha movimentação, não tenha empregado, algumas dessas declarações são obrigatórias, tá certo? O E-Social, por exemplo, já tinha que ter mandado as informações da parte do cadastro da empresa. E ele está previsto multa. As multas vai de 200 até 3 mil reais. Tem multas de 3 mil reais se a gente brincar do E-Social. Então é sério, quando a gente tem um CNPJ, não pode simplesmente ignorar. A gente tem que buscar ver como é que está a situação e resolver essa situação. Então, você entendeu, né? Tem todas essas obrigações ainda que você não tenha movimento. Agora, se o escritório tem empregado e uma movimentação financeira razoável, você procure um contador. Se não tem movimentação financeira, você precisa de um contador pelo menos uma vez por ano no começo do ano. Porque é no começo do ano que geralmente essas entregas de quem entrega elas sem movimento, elas são entregues no começo do ano. E se passar dessa data, por exemplo, a DCTF, o último dia da DCTF deste ano para as entidades sem fins lucrativos foi dia 18 de março. Quem não entregou e tem CNPJ já tem uma multa de R$200. Então, você procure um contador, combine com ele um valor, fala, olha, eu quero entregar só as declarações, aquelas que são obrigatórias, eu não tenho movimento nenhum. Veja como está. Se não deve fazer este ano, paciência, mas o ano que vem que você fique, no começo do ano, em janeiro, você já procura um contador, porque tem outras, não é só essa. Agora ainda tem uma que você pode ainda estar fazendo, né? Acho que já passou o tempo também, que seria... Ainda tem tempo de você fazer a RAIS, bem lembrado. A RAIS negativa, você pode procurar um contador, ela é muito simples. Se você arrumar um contador aí, amigo seu, ele vai fazer bem baratinho a RAIS negativa do CNPJ e você já vai evitar também uma multa. Outras declarações aí você tem que realmente procurar o contador. Pega uma assessoria com o contador, um amigo seu, um servo da renovação e pede uma assessoria com ele. Ele fala, meu CNPJ não tem movimentação, o que eu faço, né? Vamos evitar, então, estar sendo multado. Se não tem movimentação, já falei. Portanto, se já possui CNPJ, já falei também, você procura o contador. Sim. Se você já possui CNPJ, procura a Receita Federal para ver se não tem nenhuma pendência. Sei que em algumas dioceses há dificuldade em abrir um CNPJ. Mas uma coisa eu te aconselho, que é aquele novamente, não movimente na sua pessoa física. Parece ser muito difícil, mas você pode ficar tranquilo, meu irmão. Com a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso Deus, que é aquele que nos consola, aquele que nos ensina as coisas, que nos dá tranquilidade no nosso coração, no final vai dar tudo certo. Eu quero terminar também, né, essa fala agora, essa parte técnica, dizendo isso. O Espírito Santo vai nos conduzir e tudo vai dar muito certo. Tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar da parte prática de controle financeiro, né, de fluxo de caixa e outras coisas. Vou passar também, nesse próximo vídeo, no número do meu celular, para que os tesoureiros diocesanos da RCC entrem em contato comigo e daí vou criar um grupo de WhatsApp. E assim a gente estarei esclarecendo, né? Inclusive, hoje, né, que está acontecendo, dia 28, está acontecendo... Hoje à tarde e amanhã de manhã eu vou estar disponível para estar respondendo, né, dúvidas, tudo que você tiver de dúvida a respeito aí de tesouraria, pode entrar em contato comigo, eu coloco você nesse grupo e a gente vai estar respondendo. E depois, se for de interesse, a gente continua com esse grupo, com os tesoureiros. E eu quero terminar esse ensino agora com uma frase de um pregador lá do ENF deste ano. Eu não me lembro o nome dele, mas ele ministrou a cura e libertação. Você acha que Deus está dando muito trabalho para você?
É muito trabalho esse de tesoureiro ou de outros que você tem na sua diocese, na sua igreja? Ele disse assim, você acha que Deus está dando muito trabalho? Está muito difícil? Então eu vou dizer para você, disse ele, sabe por que Deus está te dando muito trabalho? Pode dar um sorrisinho aí, dá um sorriso. É porque Deus quer que você pare de dar trabalho para Ele. Amém, irmão? Você anda dando muito trabalho para Deus, é por isso que Ele está te dando trabalho na tesouraria. Tá certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.